Olá, pessoal! Continuando aí os nossos estudos na área da zoologia, hoje nós conheceremos três grupos: o grupo dos cordados, dos urocordados e dos cefalocordados. Vamos lá! Então, aqui nós já entramos, no grupo dos vertebrados. Todos os vertebrados, sejam eles de qual espécie for, vai estar dentro do filo que a gente chama filo Chordata, né? E dentro do filo Chordata, nós vamos encontrar esses três grupos: Urochordata, Cefalochordata e Craniata, tá bom? Aí nós vamos ter os cordados primitivos aqui dentro, principalmente de Urochordata e Cefalochordata, tá bom? Podem ser encontrados em vários ambientes do planeta, ambiente aquático, ambiente terrestre, nós vamos ter os cordados que voam, né? Então eles são bem distribuídos aí ao longo dos biomas. Características gerais. A simetria vai ser sempre bilateral daqui para frente, né? Vertebrados não possuem simetria radial, todos são bilateral. Se eu dividir ao meio esse serzinho aqui, eu vou ter duas metades iguais. Somos triblásticos, né? Disse somos porque nós estamos nesse grupo. Somos celomados, né, triblásticos, porque tem os três folhetos embrionários, mesoderma, endoderma e ectoderma. Somos celomados porque a cavidade celomática ela é inteiramente revestida pelo mesoderma. Somos deuterostômios, porque no início do desenvolvimento embrionário, né, o primeiro orifício que surge é o ânus. E o nosso corpo é segmentado, né? Se a gente for analisar o corpo do ser humano, nós somos segmentados: cabeça, tronco e membros, né? Os outros também vão apresentar segmentação. Então, é um grupo muito biodiverso. Aqui nessas fotos nós temos peixes, nós temos aves, nós temos mamíferos, nós temos répteis. O anfioxo é um peixinho, né, com características bem primitivas, e a gente pega, né, esse peixinho para explicar as estruturas, principalmente a notocorda, que é uma característica que está presente em todos os cordados. Características exclusivas, né, do grupo dos cordados. A notocorda. A notocorda tem origem no mesoderma. Aqui no anfioxo, ó, essa linha verde é a notocorda. A notocorda aparece em algum momento do desenvolvimento embrionário de qualquer cordado. Essa é a característica que vai fazer com que os cordados estejam todos nesse mesmo grupo. É a presença da notocorda. Essa notocorda que permanece na vida adulta do anfioxo não permanece para a maioria, né, dos cordados. Na maioria dos cordados, a notocorda vai virar a coluna vertebral, né? Então, é uma característica aí, né, da maioria dos cordados, possui coluna vertebral, então essa coluna vertebral tem origem nessa notocorda. Todos vão ter o tubo nervoso dorsal, né, que a gente conhece como medula espinal, que vai estar lá por dentro da coluna vertebral, e todos vão possuir fendas na faringe, né? Fendas faringianas, aqui ó, no anfioxo, aqui nós temos a faringe e nós vemos as fendas, né? Essas fendas faringianas, nos peixes, por exemplo, elas viram as brânquias. Né? Nós, mamíferos, também vamos ter em algum momento do nosso desenvolvimento embrionário essas fendas na faringe, só que aí depois elas se fecham, né? Já nos peixes ela vai virar as brânquias, mas todos os cordados vão ter essas três características em comum, por isso que eles estão agrupados no grupo cordados.
Agora falando dos urocordados e cefalocordados, eles também são chamados de protocordados, cordados primitivos ou cordados invertebrados, né? Olha só que uma coisa interessante aqui, a gente está falando do grupo dos vertebrados e aqui aparecem cordados invertebrados, porque são, né, cordados aí bem primitivos. Os urocordados, né, que são estudados, são as assídeas, que é esse bichinho aqui, ó. Essa daqui é a assídia. Ela tem a fase larval livre natante, aqui nós temos a larva da assídia, e ela na fase adulta ela é séssil, né? Ela vive fixa ali no substrato. São organismos filtradores de respiração branquial, porque estão lá no ambiente aquático. O sistema digestório vai ser completo, circulatório, olha só que interessante, aberto, né? Um cordado com sistema circulatório aberto significa que o sangue uma hora sai desse vaso sanguíneo para banhar as estruturas internas do corpo. A reprodução é sexuada e eles são hermafroditas, né? Mas a fecundação vai ser cruzada e externa. Isso significa que eles vão jogar os seus gametas na água e lá na água irá ocorrer a fecundação. O desenvolvimento é indireto porque eu vou ter uma fase larval. Eita, deixa eu tirar aqui. Deixa eu limpar aqui com a borrachinha, né? Aqui nós temos uma foto da assídia, né? Aqui na ilustração a gente vê como o corpo dela se forma, né? Tem dois sifões, um sifão inalante e um sifão exalante, isso quer dizer que a água entra por aqui e sai por aqui. Mas aí a gente não tem muita ideia de como ela é na natureza, né? Então tá aqui a assídia, né? Cada bichinho desse é uma assídia formando colônias aqui, né? Para elas se protegerem melhor, né? Em colônia dá para conseguir sobreviver um maior número de espécies, já que elas servem de alimento para outros animais. Os cefalocordados, né, como exemplo, nós temos o anfioxo, né, aquele peixinho primitivo que a gente explicou lá, a presença da notocorda na vida adulta dele. O corpo dele é achatado lateralmente, a notocorda vai estar presente na sua vida adulta, como já foi falado. Eles também são animais filtradores, com sistema digestório completo, e o circulatório já é fechado, como é de praxe no grupo dos cordados. A respiração vai ser cutânea, né? Então vai se difundir o oxigênio diretamente pela pele. A excreção e a osmorregulação vai acontecer por estruturas chamadas de nefrídeos. São células especiais que vão capturar aí as excretas, né, os compostos tóxicos que o corpo produz para serem eliminados. Osmorregulação é a regulação de água, né, no interior da célula. São dioicos, isso significa que existe macho e fêmea, sem dimorfismo sexual. Então, ao olhar, né, o macho e a fêmea, você não consegue diferenciá-los. A reprodução é sexuada com fecundação externa. Mais uma vez, os gametas são soltos na água e na água ocorre a fecundação e o desenvolvimento é direto. Vai sair do ovo já um pequeno anfioxo, semelhante ao adulto, ele só vai precisar crescer. Ok? Aqui nós temos o anfioxo, deixa eu apagar para a gente vê-lo mais uma vez, né? Aqui a região da boca, que tem esses cirros, né? Que são pequenos pelinhos por onde ele filtra essa água. Em amarelo a gente vê o sistema digestório, terminando no ânus, por isso sistema digestório completo. O sistema circulatório aqui em vermelho, ó, vários corações, parece o da minhoca, né? Não sai esse sangue de dentro desses vasos sanguíneos, fica circulando por aqui. A notocorda, ó, a notocorda que vai dar sustentação ao corpo, né, desse animal, beleza? E por último, nós vamos ter o grupo mais diverso, que a gente chama de craniados, né? A maioria dos vertebrados está aqui nesse grupo. Esse grupo apresenta o maior grau de complexidade das estruturas corporais. A sua epiderme é pluriestratificada, eu vou ter várias camadas epidérmicas e várias estruturas também oriundas dessa camada.
A presença de derme e tecido adiposo, muitas vezes esse tecido adiposo, dependendo do grupo de craniados, ele serve aí como isolante térmico, ele vai ser bem espesso. Presença de anexos epidérmicos como escamas, placas ósseas, penas, pelos, né? Todos possuem crânio, por isso o nome do grupo, né? Craniados, e esqueleto interno cartilaginoso ou ósseo, né? Com exceção de um peixinho que a gente chama de feiticeira, mas a gente vai estudar eles em outras aulas, tá bom? Sistema digestório é sempre completo com glândulas anexas, né? Glândulas salivares, fígado, pâncreas. Sistema circulatório fechado com coração único sendo a bomba propulsora desse sistema, excreção por meio de rins e todos vão ser dioicos, apresentando machos e fêmeas, beleza, pessoal? Quais são os grupos de craniários que a gente vai estudar daqui para frente? Os agnatos, que são peixes sem mandíbula, tá? O exemplo aqui, a lampreia e o peixe bruxo ou feiticeira. Os peixes ósseos, que a gente chama de osteics. Os peixes cartilaginosos, que chamamos de chondrix, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Daqui para frente a gente vai estudar esses grupos aqui, tá bom? Então era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Até a próxima!